É fevereiro, fim do inverno, então pode parecer que não há o que fazer, mas há várias pequenas tarefas possíveis. Faça tudo com calma e isso vai fazer uma grande diferença para te preparar para a primavera. Então ainda é inverno. E na verdade não é natural que as sementes germinem e comecem a crescer nessa época, a menos que a gente dê uma ajudinha. E existem diferentes maneiras de fazer isso. Se você tem algum espaço coberto do lado de fora, no seu jardim, digamos, e não está muito frio, isso não vai se aplicar a todos vocês. Se não houver neve no chão, provavelmente vale a pena esperar um pouco, mas em fevereiro, em condições mais amenas, você pode semear do lado de fora, mas vai precisar de um pouco de calor extra para a fase de germinação, senão as sementes simplesmente não vão germinar. Então, se por exemplo você tiver eletricidade em uma estufa, pode comprar um daqueles tapetes térmicos elétricos e colocar suas bandejas em cima para ajudar na germinação. Ajudo as sementes a germinarem, mas como minha estufa não é ligada à rede elétrica, não posso usar tapete térmico elétrico. Faço cama quente, mas ainda não fizemos isso. Fevereiro é uma boa época para começar algo assim por volta do dia 20. Não há pressa nesta época do ano, mas para germinar sementes, se não tiver um espaço externo, é possível fazer bastante propagação precoce em casa. Por exemplo, aqui eu tenho algumas bandejas que nós semeamos. Isso faz parte de um teste para comparar diferentes tipos de composto. Fiz semeaduras precoces para testar qual composto funciona melhor. Essas bandejas foram semeadas há 5 dias. Após semear, regamos até as bandejas ficarem totalmente úmidas. O composto não encharca, só fica bem úmido. E isso significa que seria inconveniente tentar regar aqui dentro e fazer uma bagunça. Elas ficaram aqui 5 dias com plástico para manter a umidade. Isso leva à próxima fase, quando surgem as folhas das mudas. Mas o ponto principal aqui é que a germinação, pense nisso como uma fase diferente do crescimento, precisa de mais calor. Por isso uso o calor da casa à noite, que é bem mais quente que uma estufa no jardim. Próxima etapa, isso é usar luz artificial dentro de casa quando não entra luz natural suficiente pelas janelas. Se depender disso, terá mudas altas e finas, com caules frágeis que tombam. Não são plantas resistentes. Então, se você quiser continuar com o crescimento após a fase de germinação, que não precisa de luz, exceto para sementes como aipo e salsão, todo o resto pode germinar no escuro, não tem problema. Mas assim que você vê essas folhinhas, seja lá do que for, elas precisam de luz. Você pode fazer isso em casa, luzes de cultivo. Você pode até fazer isso em um porão ou algo assim, com luz totalmente artificial, mas luzes de cultivo adequadas que você pode encontrar na internet. Estes são rabanetes semeados há 5 dias em grupo e ervilhas para brotos semeadas há 7 dias. Novamente, porém, estamos testando compostagem. Isto é início de fevereiro, mas a partir de meados de fevereiro, eu diria que é uma ótima época para semear estes aqui. Você pode semear desde meados de fevereiro, sem pressa. Vale a pena esperar, porque se você semear muito cedo, então você terá plantas grandes que estarão prontas para ir para fora antes de o tempo estar realmente bom lá fora. Semear em meados de fevereiro costuma levar ao plantio ou transplante em meados de março, que é o ideal, geralmente com manta. E além do rabanete e das ervilhas, para brotos em particular, você pode semear nabos, por exemplo, que são ótimos para semeadura múltipla, cebolas, cebolinhas, tem uma lista bem grande. E onde você vai semear? Bem, essas são as bandejas que eu projetei para esse propósito, então elas são realmente eficazes. Há composto suficiente nessas pequenas células. Você pode obter grupos de mudas que crescem bem juntas e vão para o solo com suas companheiras. Funciona muito bem. Você precisa, se conseguir 4 plantas de rabanete, 4 de nabo ou 4 de beterraba, em uma dessas bandejas de tamanhos diferentes, 15, 30, 60, de acordo com quanto você quiser cultivar. Essas mudas podem crescer e depois serem plantadas juntas no solo. É preciso 1/4 do composto e do espaço para a propagação, o que é um fator importante. Os links para comprar essas bandejas em várias regiões estão na descrição do vídeo. E então você pode fazer um pouco de semeadura individual se quiser, e isso seria em bandejas de sementes. Isso pode ser a partir de meados de fevereiro. Repolho, calabresa, couve-raba, funcho, muitas possibilidades. Ainda não estou semeando tomate, pepino e plantas que gostam de calor e crescem rápido. Vou esperar até março. Precisamos de um composto diferente para essas bandejas, pois são volumes pequenos e devem ser nutritivos e reter umidade. Encontrar bom composto nem sempre é fácil.
se achar estoque, pois dura o ano inteiro. E exemplos que temos aqui são, na verdade, você pode fazer o seu próprio se tiver um composto suficientemente envelhecido, que também esteja seco o bastante para peneirar. Este é um pouco do que fizemos, que tem um pouco de composto de minhoca e até um pouco de cavaco de madeira, na verdade, que ajuda a manter o ar na mistura. Você pode comprar compostos e, pelo menos no Reino Unido, posso recomendar 2 em particular. O composto sem turfa, da Peats, e o Moorland Gold, que encontrei ao longo de muitos anos. São muito confiáveis e valem o investimento. Custam mais, mas compensam. Recentemente me deram alguns para testar. Um deles tem 10% humus de minhoca e 90% madeira compostada. O Adam produziu este hoje cedo. Ele gosta de cultivar cogumelos e compostou o substrato por 1 ano. É material lenhoso compostado por 1 ano e consumido por minhocas. Estamos apenas testando. Testar seu composto semeando algumas sementes é uma ótima forma de avaliar seu desempenho. Agora, é um ótimo momento para comprar sementes, se você ainda não comprou. Eu procuraria comprá-las para o ano inteiro, assim você já tem sementes prontas para cada mês que chegar. Você poderia organizá-las em ordem de semeadura. Independentemente da forma de organização, é útil ter as sementes prontas na hora certa. Veja meu vídeo sobre sementes e variedades com minhas recomendações. Veja meu calendário e a linha do tempo de plantio no site com datas. Comprar sementes, ainda preciso comprar algumas. Preciso comprar pepinos, couves de bruxelas e abobrinhas, por exemplo. E bastante coisa nessa linha são as batatas semente, né? Então é um nome um pouco enganoso, batatas semente. Na verdade você está comprando batatas, não sementes. Agora, existem feiras de batata pelo país onde você pode ir para comprar batatas semente ou usar as suas próprias, você pode guardar suas próprias batatas semente. Tenho deixado as minhas brotarem na luz, por isso este é um bom momento para fazer isso logo. Antes que desenvolvam brotos longos no escuro, mantenha-os com brotos curtos e grossos, chamados chits, à luz do dia. E por que não tentar isso? Isso é a colheita de sementes de vegetais de raiz, onde você precisa cultivar provavelmente pelo menos 10. Alguns dizem até mais, mas um grupo. Assim você garante bons genes para a polinização cruzada. E esses são todos exemplos de vegetais que você pode salvar, como cebolas, selecionando as maiores, as mais bonitas, o formato que você prefere. Mantenha as cebolas roxas e as cebolas brancas separadas. Pastinacas, trouxe esses exemplos como esta aqui que não usaria para sementes. Vegetais de raiz são bienais. Eles crescem em 1 ano e para salvar sementes, você transplantaria os melhores no ano seguinte para colhê-las. E eles querem crescer agora. Quero dizer, é 1º de fevereiro, mas olha só, a temperatura aqui dentro do galpão está a 12 graus Celsius, 54 Fahrenheit. Como resultado, essas beterrabas estão começando a crescer. Elas querem estar na terra, mas ainda podemos armazená-las, tirar as folhas e elas se conservam por um tempo aqui. Final do inverno e início da primavera. Prepare o canteiro sem cavar. Ainda dá tempo de espalhar composto, basta colocar por cima do solo descoberto. Foi o que fizemos aqui há alguns meses, antes e durante as geadas. Agora, o que pode ser feito após a geada? Quaisquer torrões, e se você simplesmente passar superficialmente assim com um ancinho, isso também tende a trazer esses pedacinhos de material lenhoso que eu jogo para o caminho, e você pode ver como estamos passando de uma superfície que parece meio pálida e não tão interessante para algo que está lindamente pronto para semear sementes. Você poderia semear sementes de cenoura em algo assim, sabe? Não está muito empelotado, está tudo certo. Então você está apenas fazendo esse pequeno preparo do canteiro e não está rastelando o solo, está apenas passando superficialmente pelo composto da superfície. E outra coisa que estou fazendo aqui é pegando pedaços de plástico. Sempre tem mais plástico nesse composto caseiro aqui do que eu consigo imaginar de onde veio. E também é uma boa oportunidade para tirar qualquer erva daninha. Então, se você vir sementes de ervas daninhas germinando, basta dar uma leve rastelada. Se o inverno foi ameno, ervas daninhas como essas aparecem. Essas duas são comuns. Veja o tamanho da raiz da grama. Não adianta enxada ou rastelo, arranque-as. O dente de leão você só está começando a cultivar. Já tem uma raiz considerável. Então eu faço um pouco de capina no inverno. Não leva muito tempo, mas é só ficar de olho nos canteiros e mantê-los livres de ervas daninhas. Assim você estará mais preparado para a primavera. Isso economiza tempo quando a primavera chegar. Este é um bom momento para preparar o novo terreno.
Se você tem um pedaço de terra com ervas daninhas, grama, qualquer coisa, pode começar com este método usando papelão sobre a grama e as ervas daninhas com composto em cima do papelão. O papelão reduz as ervas daninhas e mantém o solo limpo. Se as ervas daninhas crescerem como as perenes, você precisa continuar removendo elas no primeiro ano. Veja meus vídeos sobre isso. Outra opção, mais fácil se houver ervas daninhas fortes, é espalhar um pouco de composto antes, como faremos aqui. Estamos avançando por essa faixa e há 2 anos fizemos o primeiro canteiro mais distante, onde hoje crescem alhos porós, alho e favas. Então esse já está no seu 3º ano. No ano passado preparamos esse pedaço de terra usando o composto com plástico preto por cima. Agora ali tem centeio para grãos e mostarda, que foi morta pela geada, que é exatamente o que eu queria. Este é o novo terreno deste ano, onde espalharemos cerca de 7 ou 8 cm de composto novo. E pode ser qualquer coisa, não precisa ser perfeito, né? Na verdade, esse composto caseiro ele está realmente muito bom. E este é um composto de resíduos verdes que comprei. Não é o melhor, tem torrões grandes e úmidos, mas serve para esse propósito. Carbono não só alimenta a vida, plástico preto cobre. Vamos deixar até o final de maio cerca de 3 ou 4 meses. As ervas daninhas estão quase todas mortas. Depois plantamos abóbora no plástico. E por fim, a horta costuma ter também árvores frutíferas. Esta é uma macieira que plantamos há alguns anos e ela não tem crescido tão rápido. Ela está um pouco perto demais daquela grande cerejeira que acaba tirando a umidade dela. Mas nesta época do ano estou pensando em podá-la talvez até bastante, tirando alguns galhos mais baixos e os mais fracos. Então, na verdade, vou retirar alguns galhos completamente. Corte esses pequenos bem rente ao caule. Quero destacar que não sou especialista em árvores frutíferas, mas consigo cultivar algumas razoavelmente. Estou só sugerindo ideias, não hesite em cortar. A poda é uma forma de eliminar os galhos mais fracos e dar uma boa forma à árvore. Esta aqui precisava mesmo de corte, algo que ainda não tínhamos feito, nem no topo. Então aí está o antes e depois, e agora se tudo correr bem, ela vai crescer bem forte. Esta é uma macieira em porta-enxerto médio. Esta também é uma macieira no mesmo porta-enxerto, M26, e é uma árvore nova ou recém-plantada. Nós a colocamos em um... Há semanas fizemos um buraco, plantamos a árvore, adicionamos composto, papelão e cavaco de madeira. Isso pode variar, não é exato. O que quero aqui é podar bastante. Tirar tudo isso do topo. Os galhos vão crescer a partir daqui. Estou retirando esses raminhos de baixo, pois não são necessários. Porque neste ponto do primeiro ano, você só quer ter um caule forte e bonito, do qual as coisas vão crescer. É isso, este é o ponto de partida de uma nova árvore. Esses aqui você pode deixar no chão ou colocar na pilha de compostagem, se preferir. Espero que você tenha gostado de dar uma olhada nas tarefas para fazer em fevereiro. É um mês tranquilo que está chegando, nada muito urgente ou pressionante. Diferente do verão, nada acontece com pressa. Voltaremos em março e eu vou te dar algumas ideias para o próximo mês, então.